Em nome de Jesus. Estamos acá hoje por misericórdia. Então, se você quer escutar a voz do Senhor, escute a voz do Senhor. Foi cantado. Quero escutar a tua voz. Será que queremos mesmo escutar a voz do Senhor? Poder sentar, meus irmãos. É bueno estarmos juntos em la casa do Senhor, para escutar o que o Senhor tem para nós outros, para escutar o que o Senhor quer falar em nossas vidas. Amém? Dou graças ao Senhor por estar em sua casa e dou graças ao Senhor pela vida de cada um de vocês que está aqui nesta noite. E eu creio que o Senhor preparou este tempo. Amém? Como estamos falando sobre o ministério do Espírito Santo, e é muito precioso, a palavra do Senhor tem sido boa nas últimas semanas, sobre o ministério do Espírito Santo, e que o Espírito Santo hace em nossas vidas. O Espírito Santo tem feito na vida de sua igreja. Amém? Assim como o Espírito Santo, desde o início, da fundação do mundo, estava operando na terra, dando vida. Em Gênesis capítulo 1, sabemos que ali o Senhor estava criando todas as coisas, o início da criação. E o Espírito Santo do Senhor estava sobre a terra, dando vida, dando poder. Amém? Então, nossa história, nossa origem, vem desde o início. O Senhor já tinha um plano para que pudéssemos estar aqui nesta noite. Amém? Então, vamos ler em Evangelho de João, capítulo 16. Pode abrir aí suas Bíblias. O Senhor ali estava, quando estava no mundo, fazendo sua obra. Então, aqui vamos, 16, João 16, capítulo 16, verso 5, verso 4. Diz assim: mas os he dito estas coisas para que, quando chegue a hora, os acordeis de que já os lo havia dito. Isto nos dije ao princípio, porque eu estava com vosotros. Pero agora vou ao que me enviou, e nenhum de vosotros me pergunta: aonde vas? Antes, porque os he dito estas coisas, tristeza ha llenado vuestro coração. Pero eu os digo a verdade. Os conviene que eu me vaya, porque se não me fuera, o Consolador não vendria a vosotros. Mas se me fuere, os lo enviarei. E quando ele venga, convencerá o mundo de pecado, de justiça e de juízo. De pecado, porquanto não creem em mim. De justiça, porquanto vou ao Padre, e não me vereis mais. E de juízo, porquanto o príncipe deste mundo ha sido já juzgado. Aún tenho muitas coisas que dizer-lhes, pero agora não las podeis sobrellevar. Aí a obra do Espírito Santo. Jesus estava falando sobre a obra do Espírito Santo, que ele ia ascender aos céus, pero o Consolador estaria com nós outros. E ele não nos deixou solo, meus irmãos. É tão maravilhoso nosso Padre Celestial, porque ele vindo, através de Jesus Cristo, vindo a ser uma grande obra na terra, pero morreu, ressuscitou, mas enviou o Consolador. Ele falou que nunca, jamais nos deixaria solo, órfão. Ele não nos deixou órfão. Então, vamos aqui ver alguma atividade e funções do Espírito Santo. O Espírito Santo é maravilhoso, porque ele tem feito uma obra maravilhosa na vida do ser humano. Aqueles que querem ter uma vida com Deus, recebe o Espírito Santo. O Espírito Santo tem muitas funções e atividades, sabia? Primeiro, ele obra em coração de toda a gente e em todas as partes. Basta solamente deixarmos o Espírito Santo a ser a obra. Amém? Jesus lhe disse a seus discípulos que ele enviaria o Espírito ao mundo para convencer o mundo
Sabe quem faz essa obra maravilhosa em nossas vidas? É o Espírito Santo. Quando temos uma comunhão com Ele, com Jesus, o Espírito Santo trabalha em nossas vidas. Amém? Pero solamente temos que deixar o Espírito Santo fazer a obra, abrir nosso coração, para que Ele trabalhe em nossas vidas. Então, Ele convence o mundo. Mira, convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo é uma obra sobrenatural. Só quem faz é o Espírito Santo em nossas vidas. Pero nós outros não vemos nenhum, não vimos o Espírito Santo. Mas Ele está em nós outros. Porque recebemos Jesus. E aí o Espírito Santo está em vós outros, está em mim, está em vocês. Amém? Basta solamente crer e verás a glória de Deus. Aleluia. Então, se o Espírito Santo, vamos aqui em Romanos, uma da obra que o Espírito Santo faz em nossas vidas. Romanos 8, 9. Diz assim, a palavra desse Senhor. Mas vós outros não vivis segundo a carne, senão segundo o Espírito. Se és que o Espírito de Deus mora em vós outros. E se algum não tem o Espírito de Cristo, não é dele. Quem está falando aqui é o apóstolo João. Está perguntando, será que estamos vivendo no Espírito? Será que estamos vivendo com o Senhor? Prestamos atenção ao que é o verso 9, habla outra vez. Mas vós outros não vivis segundo a carne. Amém? Senão segundo o Espírito, se és que o Espírito de Deus mora em vós outros. Está sendo uma pergunta. Isso é para analisarmos nossas vidas, como estamos com o Senhor, como vivemos com o Senhor. Então, se ele diz assim, e se algum não tem o Espírito de Cristo, não és dele. A palavra está falando, se não temos Jesus, não temos o Espírito Santo. Então, é necessário que recebamos Jesus primeiro para que o Espírito Santo entre nos outros. Amém? Para não viver mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque quem anda segundo a carne, faz as coisas do mundo. Mas quem caminha com o Espírito Santo, caminha com o Senhor. Viver no Espírito, caminhar no Espírito, fazer coisa no Espírito. O que seria isso? Orar em Espírito, fazer a obra no Espírito, tudo no Espírito, meus irmãos. Porque sem o Espírito não hacemos nada. É o Espírito Santo que nos dá vida, que nos comove, que nos faz um movimento no meio da igreja, no meio do povo do Senhor. Que é isso, o movimento das águas? Ele foi o Espírito Santo que estava ali movimentando as águas na terra, dando vida. Amém. E a hoje também está sendo isso no nosso meio. Amém? Amém. Basta solamente crer. E a palavra habla, se tu creres, verás a glória de Deus. Temos que crer. Se estamos aqui porque creemos na palavra. Aleluias. Não é crer na palavra do pastor, nem minha palavra, nem a palavra do hino. Não, é a palavra de Deus. A palavra de Deus é vida. Amém? Então, estamos aqui porque temos vida. Amém? Então, assim, 1 Coríntios 6,19 diz assim. Mira, eu anotei algumas referências aqui para que 6,19. 1 Coríntios 6,19. A 20. Diz assim, mira, tudo sobre o Espírito. Ou ignorais que vosso corpo é templo do Espírito Santo, ele qual está em vós outros, ele qual teneis de Deus, e que não sois vossos? Ele está perguntando aqui. Ou ignoreis que vosso corpo é templo do Espírito Santo, e qual está em vós outros, e qual teneis de Deus, e que não sois vossos? Nós não somos mais nós outros. Temos um dueño, sabia? Fomos selados pelo Espírito Santo. Interessante que quem é fazendeiro, tem muito gado, ele tem posse daqueles boi, né? Como se chama boi? Vocês chamam boi aqui? Aqueles touro, quem é fazendeiro, tem muito gados. Então, para ele se identificar que tem um dueño, ele é selado. Aquele selo de fogo, certo? Então, cada um tem uma marca. Nós outros temos uma marca. A marca do Espírito Santo em nossas vidas.
Sabia que o diabo conhece quem tem a marca de Deus e quem não tem? Sabia que o diabo não toca em você quando você tem a marca do Senhor em sua vida, que é o Espírito Santo que te selhou? Somos marcados, aleluia, porque somos propriedade exclusiva de Deus. Eu sou, e você é? Eu sou, porque eu tenho certeza que eu tenho o Espírito Santo em minha vida e Ele me selhou para a redenção eterna. Amém? Então, a palavra está aqui, meus irmãos. E o 20 diz assim: porque haveis sido comprados por preço glorificado, pois a Deus em vosso corpo e em vosso espírito, nos quais são de Deus. Aleluia! Sabemos que fomos comprados por alto preço. Jesus comprou nossas almas. Já estávamos perdidos, não valíamos nada, éramos desgraciados. Pelo Senhor, por sua graça e misericórdia, nos comprou através de Cristo Jesus. Amém? Somos especiais para Ele. Temos que crer, meus irmãos. É aqui que a palavra diz: porque haveis sido comprados. Um preço que nenhum homem podia pagar. Nem ouro, nem prata, nem diamante, nada. Somente o sangue de Jesus que nos purificou de todo pecado. Aleluia! Jesus nos comprou. Pense, Marisol, somos propriedade exclusiva do Senhor. Aleluia! Por isso que o diabo não nos toca. A palavra nos dá garantia de que somos, de que temos um dono. Já imaginou, Ricardo? Nosso dono mora arriba nos céus. Está sentado em mais alto sublime trono de glória, mirando para nossas necessidades, mirando para cada um de nós outros. Aquele que busca, encontra. Aquele que clama, recebe. Quando estamos desesperados, clamando ao Senhor, aí Ele está escutando nossas orações, escutando, atendendo nossas necessidades, porque Ele é Padre. E Ele te comprou e me comprou. Aleluias. É precioso, não? Dê um glória a Deus aí, que você tem um dono precioso. Diga aleluia, Senhor. Que graças, porque o Senhor me comprou por alto preço. Eu tenho um dono, aleluia. Eu nessa terra sou pobre, não tenho nada, mas eu tenho um Deus todo-poderoso, que tudo pode ser por minha vida. Aleluia. Esse é maravilhoso, o nosso Deus. Por isso que estamos aqui, meus irmãos. Para o mundo somos loucos mesmo, certo? Estamos sentados numa sídia, umas bem confortáveis, outras já estamos aqui, porque cremos que temos um dono que está intercedendo por nós outros, Jesus Cristo. Aleluia. Entre essas funções está a revelação da verdade. A presença do Espírito dentro de nós outros nos permite compreender e interpretar a palavra de Deus. Só podemos entender a palavra do Senhor com o Espírito Santo, sabia? Sabe que um cura, quando ele se converteu, ele já era convertido, quando ele falou, num testemunho que escutei, até brasileiro ele falou que foi cura durante 25 anos. Lia a Bíblia de para lá, para cá, para lá, para cá, assim exegese, assim tanta coisa. Vocês sabem que o cura lê muito Bíblia, né? Por isso que eles vão lá para a Itália ser seminário, aquela coisa toda. Se consagra para ser cura. Pereira falou que lia tanto e não entendia nada no Espírito. Sabe por quê? Porque ele não tinha Jesus. Só entende a palavra quem recebe Jesus. Aí o Espírito Santo entra. Amém? E aí o Espírito Santo, ele vai revelar a palavra, porque a palavra de Deus é revelação para o homem, é a necessidade que o Senhor põe no coração de cada um. Quando você lê a palavra com o Espírito, você entende. Amém? Então, a palavra só é revelada através do Espírito Santo. Viu como o Espírito Santo é maravilhoso? Viu como o Espírito Santo há coisa tremenda em nossas vidas? Mira, e neste 3 meses vamos estudar somente sobre o Espírito Santo, né, William?
Você quer aprender mais sobre o Espírito Santo? Venha para a escola, venha para o estudo bíblico. Aprender mais da palavra, aprender mais da Bíblia, aprender mais sobre a pessoa bendita do Espírito Santo. Sabia que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade? Muito importante aprender sobre o Espírito Santo, que é Deus. Entre essas funções, também, ele nos conduz ao caminho que devemos andar em todas as coisas espirituais. E como o Espírito Santo nos encaminha? João 15. Você que está com a Bíblia aí, vá para João 15. Vê o que é que abre aqui? João 15, 26. Diz assim: Pero quando venga ele Consolador, a quem eu os enviarei del Padre, ele é Espírito de verdade, ele qual procede del Padre. Ele dará testemunho acerca de mim. E vosotros darei testemunho também, porque haveis estado comigo desde o princípio. Aleluia. Porque Jesus ali caminhou com os discípulos, estava ensinando coisas maravilhosas para os discípulos, estava treinando os discípulos para serem discípulos. Eles aprenderam coisas milagrosas, maravilhosas, pelo Espírito Santo. Quando eles receberam o Espírito Santo, aí eles entenderam toda a verdade que Jesus ali estava ensinando. Amém? Então, nós outros temos que dar testemunho também da verdade de Cristo. Temos que ser discípulos de Jesus, levando a palavra, levando o Evangelho a todas as nações, predicando, falando desse Jesus maravilhoso. O Espírito Santo está ali obrando em nossas vidas. Quando você está evangelizando uma pessoa, falando das maravilhas do Senhor, o Espírito Santo está sendo a obra naquela vida. Não é nós outros que estamos falando, o Senhor nos usa por misericórdia. Pela a pessoa que está recebendo a palavra, o Espírito Santo está convencendo aquela alma que ela necessita ser transformada. Ele necessita se arrepender de seus pecados. Ele necessita ser uma nova criatura em Cristo Jesus. É necessário nascer de novo. Para ser nova criatura, tem que nascer outra vez. Aleluia. Sabe quantos anos eu tenho aqui na terra ou céu? Na terra, eu tenho né? Mas no céu eu tenho 30 anos. Sabe, a partir do momento que você se converte, recebe Jesus, é contado o seu tempo ali, espiritual. Nova criatura eu sou. 30 anos, eu tenho 31 anos, eu tenho de evangelho. Amém? Você se converteu há 2 anos atrás, você tem 2 anos. A nova criatura, aleluia. A hora está pensando a caminhar com Cristo, crescer com Ele, aprender com Ele, viver nele. Amém? Então, as funções do Espírito Santo, a responsabilidade que ele tem é de conduzir as almas no caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Anda nele. Caminemos neste caminho. Não saigamos deste caminho. Porque se ele falou que ele é o caminho, a verdade e a vida, porque ele é o caminho. Amém? E a palavra não volta vazia. A palavra tem um peso, uma responsabilidade em nossas vidas. A palavra, ela faz o homem crescer a cada dia. A mulher tem uma novidade de vida a cada dia. Não andando mais por vista, mas andando em novidade de vida com Cristo. Amém? Então, se 1 Coríntios 12, 3, diz assim, acompanha aí, você que queira anotar é bueno. Eu hablo sempre para as mulheres, quando estou falando para as mulheres, anote, escreva, para não se olvidar. Por quê? Porque nós outros saímos daqui já se nos olvidamos. Sim ou não? Temos essa tendência de se olvidar. Porque saímos daqui e tem outros assuntos, certo? Aí já. Mas o Espírito Santo, ele sempre está ali. Tá. Que tu aprendesse hoje. Sim. Entendeu? O Espírito Santo hace essa obra. 12, 13. Diz assim: porque por um só Espírito, fomos todos
bautizado. Em um corpo, seja judeus ou gregos, seja escravos ou livres, e a todos se nos deu a beber de um mesmo Espírito. Aleluia. Somos bautizados no mesmo Espírito. Somos livres, meus irmãos. Jesus nos chamou para ser livre. Livre da acusação de pecado. Livre para ter uma vida nova em abundância. Somos livres. Dai glórias ao Senhor, porque não somos mais escravos do pecado. Amém? Jesus veio vindo para nos libertar. Jesus vindo para nos libertar e nos dar vida e vida e abundância. Aleluias. Dê um glória a Deus, porque Jesus é bueno. Amém. Glória a Deus, porque Ele é bueno e sua misericórdia dura para sempre. Amém? As funções do Espírito Santo, o que Ele hace em nossas vidas, o que Ele tem feito em nossas vidas. Ele nos dá dons espirituais para trabalhar na igreja. Em Coríntios 12, aí o Senhor está falando dos dons espirituais. Mira, você vê uma diversidade de dons dentro da casa do Senhor. Um dá para a música, outro para predicar, outro para louvar, outro para a seu serviço de limpeza, outro. Cada um tem um dom que o Senhor dá. Quando o Senhor nos chama, Ele nos capacita. Amém? Um dia eu estava no Rio de Janeiro e uma irmã se acercou e falou assim: missionária, não sei que dom eu tenho. Quantos anos a irmã tem na obra do Senhor? Minha irmã já tem 5 anos. Diga, a irmã não descobriu qual o seu dom? Não, irmã. Pida ao Senhor. Então, se involucrem na igreja. Pergunta ao pastor: o que quer que eu haga? Tem alguma coisa para mim ser? Então, se o Senhor vai te mostrar o dom que tu tem. Mas eu acho muito lindo quem predica, quem toca, quem canta. Irmã, tem dons muito mais preciosos que esse. É servir ao Senhor com alegria. Amém? Todos são especiais. Não tem um maior que o outro, não, meus irmãos. O Senhor nos chamou para serviço, para trabalhar, para ser um obreiro de valor dentro da casa desse Senhor. Então, aí, em 1 Coríntios 12, vamos ler aqui no verso 1, diz assim: não quero, irmãos, que ignoreis acerca dos dons espirituais. Sabeis que quando eram gentiles, era do mundo, se os extraviava, levando-os como se os levava a luz ídolos mudos. Portanto, os hago saber que nada que abre por Espírito de Deus chama anátema a Jesus. E nada pode chamar a Jesus Senhor, senão por Espírito Santo. Aleluias! Então, aqueles que invocam o nome do Senhor, aqueles que estão aí necessitados, que necessitam escutar a voz do Senhor, clame, porque o Espírito Santo ele vai abrir seu coração para você entender, aleluia, que você necessita do Senhor e que o Senhor está escutando seu clamor. Amém? Então, aí ele vai falar aqui sobre os dons que a igreja necessita, no ministério do Senhor. No verso 7, para cada um lhe é dada a manifestação do Espírito para proveito. O Espírito Santo, ele distribui, dá para cada um conforme ele quer ter, regalar. Não é nós outros. Ele que dá cada um como ele quer, porque nós outros pedimos até, Senhor, eu quero cantar. Mas eu não tenho voz, como é que eu vou cantar? Né, Bárbara? Digo, Bárbara, eu queria tanto cantar, mas eu não tenho voz. Só canto no banho, ó. Ninguém está escutando, porque não tenho voz para cantar. Mas eu queria cantar, mas não tenho. O Senhor não me deu esse dom. Vou pelear com Deus? Não. É aquilo que o Senhor me deu, certo, Brian? Cada um se quede no seu lugar onde o Senhor chamou. Amém? Amém. Não se meta no dom do outro, no serviço do outro, não. Se queda aí na sua, como diz no Brasil. Se queda aí na sua, porque a sua hora chega. Então, o Senhor dá conforme a capacidade de cada um. Não é como nós outros queremos. Pero abra seu coração para que Ele te arregale um dom, 1, 2, 3 dons. Amém? Todos nós outros temos. O Senhor nos chamou para serviço. Todos são especiais na casa do Senhor.
Amém? Então, eu não vou ler aqui porque é muita coisa. Depois, em casa, vocês vão ler e vão perceber aí os dons que o Senhor deu para a igreja. E capacitou a igreja para o serviço desse Senhor. Espírito Santo também funciona como que produz ele fruto. Ele que dá fruto em nossas vidas. Quando ele habita em nós outros, aí ele vai dar frutos. O que seriam esses frutos? Gálatas 5:22, até Ninho sabe que frutos são esses. Paciência, bondade, fé, né? O que mais? Amor. O que mais? Gozo. Paz. Mansedumbre. Paciência. O que mais? São 9. Mansedumbre. Vida. Fé. Eu tenho pedido muito ao Senhor, o Senhor me dê fé. Senhor, o pastor Nestor tem fé, viu? Ele tem fé. Eu abri para ele. Tu tem um dom que eu não tenho. Eu tenho o meu antigo. Ele tem um dom de fé que é forte. Cada um sabe o dom que tem. Eu tenho outros. Tenho outro. Dom não, fruto. Tenho um fruto. Tem que ter. Certo? Porque o Espírito Santo, ele quer ser isso em nossas vidas. Amém? Ele produz fruto em nossas vidas. Temos que pedir. Então vamos lá para o 5:22-23. Gálatas. Abra aí sua Bíblia. Luzninho sabe os frutos de, na cabeça já. E às vezes, vamos ler. 5:22-23. Amém, Jesus. Glória a Deus. Gálatas 5:22. Mas ele fruto do Espírito. Mira, quem é que dá o fruto? O Espírito. O primeiro é amor. Ele dá esse dom. E cada um pida que ele dá. Esse aqui ele dá a todo mundo. Gozo, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, mansedumbre, templância. Contra tales coisas não há lei. Então todo mundo recebe. Amém? Aqui é livre. Tem que pedir que o Senhor dá. Ele quer ser isso em nossas vidas. Amém, meus irmãos? Agora tem um que é mais forte que o outro, certo? Tem fruto que são mais na persona. Você vê mais do que nas outras. Mas o Senhor quer ser isso na vida do seu povo. Amém? Este é um trabalho do Espírito Santo. Vê como o Espírito Santo é maravilhoso em nossas vidas. O Espírito nos convence da deidade e a encarnação de Cristo, sua identidade como ele Messias, seus sofrimentos, morte, sua ressurreição e ascensão, sua exaltação e a destra de Deus, que está sentada à destra de Deus, e sua função como juiz de tudo. E ele dá glória a Cristo em todas as coisas. Ele dá glória a Cristo em todas as coisas. Então, o Espírito Santo, ele exalta a Cristo. Ele está aí ajudando, ele está ali, né, confortando sua igreja, fortalecendo o seu povo, animando o seu povo para estar firme em Cristo Jesus. Amém? João 16:14. Volta para... Tudo sobre o Espírito Santo. Vocês viram que tudo sobre o Espírito Santo. Como o Espírito Santo é maravilhoso. Mira, quando você vai fazer uma exegese, um estudo minucioso da Bíblia, você vai encontrar muitas funções. Aqui é só no Novo Testamento. No Velho também o Espírito Santo estava trabalhando. Então, João 16, aí está o nosso maestro Wilmer, sabe da Bíblia de cor, assim. Eu tenho que, sabe, Wilmer? Tem uns que eu sei, mas tem outros que eu tenho que buscar. 16:14, que diz assim: Ele me glorificará, porque tomará de lo meu e os lo hará saber. Tudo o que tem ele Padre é meu. Por isso disse que tomará de lo meu e os hará saber. Então tudo é para ele, por ele e para ele são feitas todas as coisas. Nós outros somos para ele. Ele nos criou para ele, para a glória dele. Aleluias. Então, meus amados irmãos, vê como o Espírito Santo é especial, como o Espírito Santo é maravilhoso em nossas vidas.
o conhecimento de que o Espírito Santo de Deus é hecho sua residência em nossas vidas, que ele leva a cabo todas essas funções e milagrosas. O Espírito Santo hace obras milagrosas em nossas vidas, obras maravilhosas, porque ele está atuando em nossa vida, na vida da igreja. Amém? Esta foi uma reflexão pequena da palavra do Senhor sobre o Espírito Santo em nossas vidas, e podamos, irmãos, confiar mais no Senhor, saber que o Senhor está fazendo uma obra maravilhosa em minha vida e em sua vida. Se tu creres, verás a glória de Deus. Solamente se crê, porque se não crê, não vai ver nada. É assim. A palavra se cumpre em nossas vidas quando deixamos esse Senhor trabalhar. E o Senhor quer fazer coisas maravilhosas na vida de cada um, porque vocês são especiais. Na igreja desse Senhor é especial. Amém. Na igreja desse Senhor, o diabo não toca. Amém. Aleluia. Porque temos o selo do Espírito Santo em nossas vidas. Amém. Você foi selado pelo Espírito Santo. Dê glória a Deus, porque você hace parte, aleluia, de um povo maravilhoso, de um povo que o Senhor comprou com um alto preço. Amém? Vamos ficar em pé. Vamos agradecer o Senhor por este tempo. Minha hora já está chegando, porque o pastor já está assim, ó. Aleluias. Vamos orar. Amados, se você não tem o Espírito Santo, pida ao Senhor, através de Cristo Jesus. É maravilhoso ter um Deus Todo-Poderoso que cuida de nós outros, que está conosco. Jesus falou que estaria conosco até o fim do mundo. Imaginou? Que coisa maravilhosa, tremenda. Esse é o nosso Deus. Esse Deus que estamos aqui adorando. Esse Deus que viníamos aqui, neste lugar, em nossa casa, em nossa família, a louvar e bendizer o nome dEle. Pida ao Senhor aí, onde você está. Eu não sei, Senhor, se esta palavra é verdadeira, mas eu quero descobrir isto. Então abra seu coração, que o Senhor quer ser uma obra em sua vida. Senhor, graças te damos, Senhor, por podermos ter um dono tão maravilhoso, tão poderoso, Senhor. O Senhor nos comprou por alto preço, Senhor, e nos deu o selo do Espírito Santo em nossas vidas. E a tua palavra diz que o diabo não nos toca, porque temos um Deus Todo-Poderoso, que está ao nosso lado, Senhor. Aleluias. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele creia não pereça, mas que tenha a vida eterna. Por isso, Senhor, temos vida eterna em Cristo Jesus. Aleluia. Graças te damos, Senhor, porque o Senhor se revelou para nós outros através de teu Santo Espírito, que nós outros somos propriedade exclusiva desse Senhor. Aleluias. Glória, glória, glória te damos, Rei. Bendiga meus amados que chegaram até aqui, Senhor, que entraram por estas portas hoje, para escutar um pouco de tua palavra, Senhor. Porque Deus, sabemos, Senhor, que tu Santo Espírito trabalha no coração de cada um nesta noite, Senhor. Trabalhe, Santo Espírito, na vida de cada um. Padre Santo, bendiga as almas que entraram por estas portas hoje, Senhor. Aleluia, porque recebeu do Senhor a bendição em Cristo Jesus. Graças te damos, Senhor. Até que o Senhor tem nos ajudado, nos confortado, Senhor, nos edificado em tua palavra. Em nome de Jesus. Graças te damos, Senhor, por cada alma nesta noite. Em nome de Jesus. Muitas graças, Senhor. Amém e amém. Amém. Graças. Que o Senhor bendiga cada um de vocês. Amém. E vale a pena servir ao Senhor. Aleluia.